Este é o Caribe, como poucos já viram antes. As Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico. Duas partes da América, aninhadas juntas, no paraíso. Não são Estados Unidos, mas territórios protegidos pela América. Porto Rico significa Porto Rico, e é exatamente isso que é hoje. Mas, em tempos passados, esta parte do Caribe viveu um dos períodos mais sombrios da história humana. A escravidão. Poderes coloniais brutais, explorando as riquezas do Novo Mundo, deixando para trás estruturas históricas e um legado marítimo. Este lugar fica a 1.600 quilômetros do continente americano. Quem nasce aqui tem cidadania dos Icosépua. Porto Rico agora possui um dos maiores espaços para shows do mundo. E é famoso por uma das maiores marcas de rum do planeta. Uma terra de natação e basquete. Atrações surpreendentes à beira-mar. Paisagens dramáticas, esculpidas pelo mar. Montanhas que parecem tocar o céu. Um lugar perfeito para estudar o nosso universo. Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas, vistas do alto. Quando os humanos chegaram pela primeira vez ao que hoje são os territórios dos Icaiawa no Caribe, há até 5.000 anos, era isso que eles veriam: falésias dramáticas surgindo do mar. Ilhas deslumbrantes de todos os formatos e tamanhos, praias cintilantes e montanhas imponentes. Tudo sob céus caribenhos, impressionantes. Era uma terra tão selvagem e bela quanto qualquer outra, intocada pelas mãos humanas. Sabe-se pouco sobre os primeiros povos que descobriram as ilhas do Caribe, mas sabemos mais sobre aqueles que vieram depois e estavam aqui quando os europeus chegaram, no século XV. Eles eram membros da cultura arawak, que viviam ao longo do rio Orinoco, no que hoje é a Venezuela. Foi por volta de 400 a.C. que eles começaram a navegar subindo e atravessando as ilhas conhecidas como Pequenas Antilhas, que formam um arco pelo Mar do Caribe. Elas incluem as Ilhas Virgens Americanas. Eventualmente, esses grupos também se espalharam ainda mais pelas ilhas das Grandes Antilhas e pelo que hoje são Porto Rico, República Dominicana, Haiti, Jamaica e Cuba. Ao longo de milênios, os diversos povos que se estabeleceram nas ilhas do Caribe desenvolveram uma cultura compartilhada e complexa. Eles se chamavam Taíno, que significa o povo bom em sua língua. Eles faziam figuras cerimoniais de pedra e argila, chamadas simis, representando os muitos deuses e espíritos que adoravam. Isto é uma versão gigante de como um desses objetos ritualísticos se parece. É um museu da cultura taíno, na cidade porto-riquenha de Jayuya. A vida espiritual dos taíno era profundamente conectada ao mundo natural ao seu redor. E em Porto Rico, não havia lugar tão poderoso quanto uma floresta montanhosa exuberante, que hoje é conhecida como El Yunque. É a única floresta tropical do Sistema Nacional de Florestas dos Estados Unidos. El Yunque fica no lado leste de Porto Rico e é fortemente atingida pelos ventos alísios carregados de chuva vindos do Oceano Atlântico. Aqui chove, em média, 3 vezes por dia. Os pontos mais altos costumam ficar completamente cobertos por nuvens.
Depois que toda essa umidade desce pelo dossel até o chão da floresta, ela cria os deslumbrantes rios e cachoeiras, pelos quais El Yunque é famoso. Os taíno acreditavam que um deus benevolente chamado Iel-Kahu habitava o pico de El Yunque. Eles frequentemente rezavam por sua proteção contra o espírito mais ameaçador que controlava os ventos. Seu nome, Huracan, é a origem da palavra inglesa hurricane, furacão. Mas os taíno mal sabiam que a maior ameaça à sua existência não viria de um de seus deuses, mas sim das potências coloniais europeias. Em 14 de novembro de 1493, os povos nativos que viviam na ilha de Sainte Croix acordaram e viram 17 estranhas embarcações com mastros surgindo no horizonte. Era uma enorme frota de navios espanhóis, comandada por Cristóvão Colombo. Foi aqui, próximo à entrada da Baía do Rio Salgado, que o grupo de Colombo pisou pela primeira vez no que mais tarde se tornaria solo dos Estados Unidos. Esse pequeno trecho de areia é hoje conhecido como Praia do Desembarque de Colombo. 2 dezenas de marinheiros espanhóis remaram pelo Rio Salgado para explorar a ilha de Sainte Croix, mas acabaram em confronto mortal, causando a morte de um espanhol e um nativo, caribenho. Foi o primeiro conflito armado documentado entre europeus e povos nativos no Caribe. E prenunciou o destino que essas tribos sofreriam nas mãos das potências europeias. Após navegar pelas Ilhas Virgens, Colombo desembarcou na vizinha Porto Rico. Ele deu o nome de San Juan Bautista, origem do nome, da capital porto-riquenha San Juan. Mas se passaram 15 anos até que a Espanha estabelecesse um assentamento permanente aqui. Em 1508, o explorador Juan Ponce de León escolheu um local no interior para esse assentamento, conhecido como Caparra. Em 1936, arqueólogos descobriram a fundação da casa onde ele viveu. Os taínos haviam recebido bem os espanhóis, mas logo foram tratados como escravos. Os espanhóis, melhor armados, os forçaram a trabalhar nas colinas de sua própria ilha, em busca de ouro. Qualquer taíno que se rebelasse era brutalmente torturado ou executado. Muitos outros morreram devido a doenças europeias. O ouro que os taínos extraíam tornou a ilha conhecida como Puerto Rico, que significa Porto Rico em espanhol. Hoje, o turismo, e não o ouro, é uma parte importante da economia de Porto Rico. Depois que navios de cruzeiro atracam em San Juan, seus passageiros exploram a cidade mais antiga do Zeuá. Os espanhóis transferiram a capital para cá, para San Juan, em 1521. Um dos primeiros grandes edifícios construídos por eles foi a Igreja de São José. Ela foi construída por frades dominicanos. Hoje, é a segunda igreja mais antiga das Américas. A fortuna da Espanha em prata e ouro vindos do Caribe, da América Central e do Sul cresceu rapidamente, mas também aumentou a disputa entre as nações europeias pelo controle de Porto Rico, já que seu porto estava perfeitamente posicionado nas rotas comerciais de ida e volta para o Novo Mundo. Um dos apelidos do velho San Juan é a Cidade Murada, graças às enormes defesas que a cercam. No século XVII, a única maneira de entrar ou sair da cidade era passando por um dos vários portões imponentes. Apenas um ainda está de pé. Ele é conhecido como Puerta San Juan. Portões como este ajudavam os espanhóis a monitorar e controlar o comércio. Mas todas as noites, as pesadas portas da Puerta San Juan eram trancadas para proteger a cidade e seus habitantes de invasores. Os espanhóis acreditavam que havia inimigos por todos os lados. Os povos nativos podiam atacá-los por terra, enquanto potências europeias podiam tentar invadi-los pelo mar. Assim, em 1539, os espanhóis começaram a construir defesas ainda maiores, que se tornariam a joia da coroa de Porto Rico, um forte conhecido simplesmente como El Morro.
Mesmo antes de ser concluído, El Morro sofreu vários ataques. Na noite de 23 de novembro de 1595, o corsário britânico Sir Francis Drake e 1.500 homens atacaram San Juan. Drake queria incendiar os navios espanhóis para que a Inglaterra ficasse com o ouro deles, mas ele e seus homens foram obrigados a recuar, sem nada, exceto alguns prisioneiros espanhóis. Mais ataques a San Juan vieram depois, por ingleses, holandeses e franceses. Por isso, os espanhóis reforçaram as defesas de El Morro, tornando-o a fortificação triangular atual. Graças aos seus fortes, a Espanha conseguiu manter o controle de Porto Rico, mas não demorou para que outras potências coloniais começassem a se aproximar das Ilhas Virgens próximas. Quando Cristóvão Colombo navegou pelas ilhas do Caribe pela primeira vez, ficou tão impressionado com a beleza que as chamou de virgens, em referência a uma famosa lenda católica. Os espanhóis nunca se interessaram de verdade pelas Ilhas Virgens, mas outras potências europeias logo começaram a disputar assentamentos ali. Eles queriam as ilhas para cultivar cana-de-açúcar, que era quase tão valiosa quanto o ouro. Mas foram os dinamarqueses que conseguiram tomar o controle da ilha de St. Thomas. Em 1666, construíram uma torre fortificada chamada Skysborg, ou Torre do Céu, para vigiar navios inimigos. St. Thomas tornou-se o centro da colônia das Ilhas Virgens da Dinamarca, que chamavam de Índias Ocidentais Dinamarquesas. Skysborg agora fica no terreno de um hotel, mas ainda observa o grande porto de águas profundas de St. Thomas e a próspera cidade portuária que os dinamarqueses nomearam em homenagem à rainha Charlotte Amália. Em 1673, um navio dinamarquês chegou ao porto de Charlotte Amália, trazendo 103 homens e mulheres africanos escravizados. Eles foram os primeiros de mais de 100.000 pessoas escravizadas, que foram tiradas de suas aldeias na África Ocidental e enviadas para as Ilhas Virgens dinamarquesas. Essas vidas humanas tornaram-se uma peça fundamental de um elaborado sistema econômico internacional, conhecido como o tráfico transatlântico de escravos. Entre o final de 1600 e o século XIX, 450 navios negreiros dinamarqueses partiram da África para o Caribe. Quando finalmente chegavam às Ilhas Virgens, cerca de 3 meses depois, cerca de 13% dos africanos escravizados já haviam morrido ou desaparecido. Às vezes, capitães e tripulações jogavam mortos e doentes ao mar. Enquanto os navios serpenteavam pelas Ilhas Virgens, poucos, se é que algum, dos passageiros escravizados teriam visto as formações de terra por onde passavam. Toda a viagem deles era feita no porão, acorrentados a beliches estreitos. Chegando a Charlotte Amália, africanos escravizados eram leiloados e enviados para plantações nas Índias Ocidentais dinamarquesas. Uma das maiores ficava na ilha de St. Croix. Essas ruínas de pedra são o que restou da Plantation de Açúcar Wynn, que foi fundada no início dos anos 1700. Esta é a Casa Grande, onde moravam os proprietários. Ela é cercada por um fosso seco, que ajudava a manter a casa e quem estava dentro dela frescos. Mas, ao redor da casa, africanos escravizados passavam seus dias sob o sol quente do Caribe, cultivando e colhendo cana-de-açúcar e operando o engenho que a transformava em diversos produtos para exportação. Muitos escravizados nas plantações de toda a região tentaram escapar. Quando conseguiam, eram chamados de marrons, a partir de uma palavra espanhola que significa indomado. Um dos lugares para onde os escravizados fugitivos iam era a costa noroeste de St. Croix, conhecida hoje como Ham's Bluff. Eles se escondiam no terreno acidentado deste canto ainda muito selvagem da ilha. Do topo do penhasco, onde hoje está o antigo farol de Ham, disse que os homens e mulheres africanos tentavam acenar para os navios que passavam, na esperança de que eles os levassem para a liberdade.
Recompensas eram pagas por escravos fugitivos, vivos ou mortos. Milícias armadas faziam caçadas, cruzando as colinas de Hams Bluff, para expulsar os quilombolas e devolvê-los às plantações. A lei dinamarquesa permitia a punição brutal de escravos fugitivos. Eles podiam ser queimados vivos, enforcados, chicoteados ou ter as orelhas amputadas. Só em 1848, os escravizados nas Ilhas Virgens Americanas conquistaram liberdade, cercando o forte dinamarquês em Frederiksted, oeste de St. Croix. Hoje, no centro de Frederiksted, encontra-se o Parque da Emancipação, para homenagear esse dia histórico e o sofrimento inimaginável que africanos escravizados em todo o Caribe suportaram por 175 anos. Sem o trabalho escravo, a economia das Índias Ocidentais dinamarquesas entrou em colapso. O Congresso dos Estados Unidos temia que as ilhas pudessem cair nas mãos da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Então, os Isiananewa decidiram comprá-las do governo dinamarquês em 1917 por 25 milhões de dólares. Hoje, a grande maioria dos habitantes das Ilhas Virgens Americanas é descendente de africanos. E tradições africanas ancestrais ainda estão vivas nas ruas de uma das principais cidades de St. Croix, Christiansted. Em festivais, centenas reúnem-se nas ruas. Eles aguardam ansiosos a chegada de figuras famosas chamadas Moko Jumbis. Acredita-se que a tradição da dança sobre pernas de pau tenha vindo da África Ocidental e é praticada aqui há mais de 200 anos. O motivo pelo qual os Moko Jumbis são altos é para que possam alcançar os espíritos malignos acima e afastá-los, zombando deles. Alguns acreditam que os Moko Jumbis têm poderes sobrenaturais e, todos os anos, em St. Croix, novos dançarinos são treinados na forma de arte ancestral. Em grandes dias de festival, os Moko Jumbis transformam esta antiga cidade colonial dinamarquesa em uma cidade festiva, que mistura tradições da África, Europa e das ilhas. Foi também aqui, em Christiansted, que a lenda da NBA, Tim Duncan, começou a arremessar suas primeiras bolas, antes de deixar St. Croix e se tornar profissional. Duncan nasceu aqui na ilha, mas não começou como jogador de basquete. Quando adolescente, ele era um dos melhores nadadores de estilo livre, com planos de competir nas Olimpíadas de 1992. Mas, em 1989, a única piscina olímpica da ilha onde ele podia treinar foi destruída pelo furacão Hugo. Sem ter onde nadar, Duncan passou a jogar basquete. Em 1997, ele foi a primeira escolha do draft do San Antonio Spurs e foi eleito MVP em 2002. Muitos o consideram o melhor ala-pivô que a NBA já conheceu. A ilha de St. Croix é a maior das 3 principais ilhas virgens americanas. Ela também abriga quase metade dos 104 mil habitantes deste território dos Ewa. A maioria dos outros vive na ilha de St. Thomas. Uma das razões pelas quais as colinas acima do porto de Charlotte Amalie estão repletas de casas, hotéis e mansões. A última ilha virgem americana, St. John, é quase desabitada. Quando Lawrence Spelman Rockefeller, filho de John D. Rockefeller, visitou as Ilhas Virgens em 1956, ele ficou tão impressionado com a beleza de St. John que comprou 5.000 acres da ilha. Em seguida, ele doou essas terras ao governo dos Manor para criar o novo Parque Nacional das Ilhas Virgens. Desde então, o parque cresceu para quase 13.000 acres e inclui recifes e ilhotas ao longo da costa de St. John. Com tanta parte da ilha protegida, há apenas cerca de 4.000 residentes permanentes em St. John atualmente. A maior parte dela permanece selvagem. Assim como St. Thomas, St. John foi formada por erupções vulcânicas profundas sob o mar, com recifes deslumbrantes e costas inabitadas. Muitos vêm aqui para flutuar sobre o antigo leito marinho vulcânico das Pequenas Antilhas e observar as criaturas coloridas que o chamam de lar.
As Ilhas Virgens Americanas compartilham as mesmas águas azuis com sua vizinha Porto Rico, mas há histórias diferentes sobre como esses territórios caribenhos passaram a fazer parte dos Estados Unidos. Para adquirir as Ilhas Virgens, os Inuit enviaram à Dinamarca 25 milhões de dólares, o que hoje seria cerca de meio bilhão. Já para Porto Rico, foi necessária uma invasão militar, com milhares de soldados, durante a Guerra dos Estados Unidos contra a Espanha. No final de julho de 1898, mais de 3.000 soldados americanos chegaram aqui, na foz de uma baía tranquila, na costa sul de Porto Rico. Eles estavam se preparando para invadir a ilha e tomá-la da Espanha apenas alguns meses após um ataque mortal às forças americanas em Cuba. Na época, Porto Rico e a ilha de Cuba ainda estavam sob controle espanhol. Em fevereiro de 1898, um couraçado americano chamado Maine foi misteriosamente torpedeado no porto de Havana, matando 266 homens a bordo. Os Estados Unidos declararam guerra à Espanha e, alguns meses depois, enviaram uma frota naval para o sul, a fim de expulsar os espanhóis de Porto Rico também. Às 8h45 do dia 25 de julho de 1898, a invasão americana de Porto Rico havia começado. Os espanhóis esperavam que os americanos atacassem pelo norte, por isso o general Nelson Miles iniciou sua invasão aqui pelo sul. Quando as forças americanas desembarcaram na praia de Guánica, foram recebidas sob fogo. 4 espanhóis morreram, mas não houve baixas americanas. O general Miles rapidamente seguiu para Ponce, que era a maior cidade de Porto Rico na época. Mas logo, 12 espanhóis se renderam e a breve guerra hispano-americana chegou ao fim. Quando os Estados Unidos e a Espanha assinaram o Tratado de Paris, em dezembro de 1898, Porto Rico foi entregue ao governo americano. Desde então tem sido um território dos Iowa. Colonos espanhóis mantiveram direitos às terras. Uma dessas antigas famílias coloniais usou seus canaviais e uma pequena destilaria para criar um dos maiores nomes do rum caribenho, o Don Qué. O rum, feito de melaço fermentado com levedura, era um dos muitos produtos produzidos nas plantações por todo o Caribe. Na década de 1930, a família Sares transformou o Don Qué em marca global. Usaram a fortuna do rum para construir uma mansão, que hoje é museu e um dos pontos turísticos mais famosos de Ponce. Ela é conhecida como Castelo Sariès. Estima-se que 80% do rum consumido pelos americanos venha de Porto Rico. Outra mansão construída por barões do rum fica aqui, nas colinas, nos arredores de San Juan. Esta é a propriedade Bacardi. Ela é facilmente identificável pelo morcego da Bacardi, no fundo da piscina. A destilaria dessa marca mundialmente famosa fica do outro lado da cidade. A Bacardi não era originalmente um rum porto-riquenho. Ela foi fundada por colonizadores espanhóis em Cuba. Mas em 1960, o governo comunista cubano tomou o controle dos bens da Bacardi. A família fugiu e montou sua operação em uma destilaria menor que já possuía aqui em San Juan. Esta torre Art Deco tem sido a sede da empresa desde então. Hoje, 70 milhões de caixas de rum Bacardi são produzidas aqui. Por isso, Porto Rico é um dos maiores produtores de rum do mundo. Com uma população de cerca de 3,5 milhões, Porto Rico importa a maior parte dos alimentos. Mas a agricultura ainda é parte fundamental da economia. E não há cultura mais impressionante aqui em Porto Rico, vista do alto, do que os mangos. Este pomar de manga, plantado meticulosamente, é um dos maiores. Os produtores de manga daqui desenvolveram formas de cultivar essa fruta o ano todo. A manga é a principal fruta cultivada em Porto Rico. Cerca de 80% das mangas deste pomar serão exportadas para a Europa e 10% acabarão em supermercados por todos os Estados Unidos continentais.
açúcar, café e frutas contribuíram significativamente para a economia de Porto Rico. Mas as exportações mais famosas deste território dos Rio são seus atores, artistas e lendas do esporte. Na costa norte da ilha fica um bairro chamado Dourado. É onde estão as mansões de muitos porto-riquenhos famosos. Entre eles está a lenda do golfe, Tite Rodrigues, e o cantor Ricky Martin. Martin não cresceu aqui em Dourado. Ele foi criado em San Juan. Talento desde criança, ele entrou para a boy band porto-riquenha Menudo, quando tinha apenas 12 anos. Ele cantou seu primeiro solo para a banda aqui, dentro do Centro de Artes Cênicas Luiz Ferrer. As luzes se apagaram e Martin subiu ao palco sozinho, pela primeira vez. Depois de viajar com a banda, ele voltou, se formou no ensino médio em San Juan e então iniciou a carreira solo que o transformou em uma estrela global. San Juan e suas praias famosas também foram o território de um jovem encrenqueiro chamado Benício Del Toro. O futuro ator de Hollywood estudou nesta academia católica particular. E, nos fins de semana, ele e seus amigos costumavam entreter turistas ali perto, na Ponte dos Dois Irmãos. Pagavam $1 ver Del Toro pular da ponte para as águas abaixo. Mais tarde, ele disse que descobriu que gostava de se apresentar. Em 2001, Del Toro ganhou um Oscar por um papel coadjuvante no filme Traffic. Atualmente, mora no Zimbabwe continental, com direitos não concedidos aos seus conterrâneos porto-riquenhos nas ilhas. Ao contrário de todas as outras ex-colônias espanholas no Caribe, Porto Rico nunca conquistou sua independência. Passou diretamente de colônia espanhola a território dos Estados Unidos. Hoje, as bandeiras dos Estados Unidos e de Porto Rico tremulam sobre o Capitólio aqui em San Juan, assim como as bandeiras estaduais e dos Iroderuá em quase todas as sedes de governo estaduais do país. Mas Porto Rico não é um estado, é um território. Assim como seus concidadãos nas Ilhas Virgens Americanas, os porto-riquenhos possuem passaportes dos EUAs, mas só podem votar nas primárias presidenciais e em eleições locais. Eles não têm permissão para votar para presidente dos Estados Unidos. Esse é um dos motivos pelos quais muitos em Porto Rico defendem que o território vire um estado dos EUA. Outros acham que Porto Rico poderia conquistar a liberdade como nação independente. Se fosse um estado, Porto Rico seria maior que Rhode Island, mas menor que Connecticut. Seu território cobre pouco mais de 3.500 milhas quadradas. E não se trata apenas de uma única ilha. Esse território dos Eanta Isles abrange 143 ilhas, caios e atóis diferentes, mas apenas 3 deles são habitados por residentes permanentes. A ilha principal de Porto Rico, Vieques, ao sudeste, e Culebra, que é famosa por abrigar um dos trechos de areia mais bonitos do mundo. Chama-se Praia Flamenco e fica na costa norte de Culebra. Muitos viajam a Porto Rico só pela chance de acampar no belo arco de areia branca. E é difícil não notar o objeto estranho, que fica bem no meio da Praia Flamenco. É um tanque abandonado do exército dos Israelis, coberto de grafites. Ele não foi parar aqui por acaso, assim como este outro, mais acima nas colinas. Esses vestígios militares são evidências de uma época em que o governo dos Israelis valorizava Porto Rico não por sua beleza natural e pelo turismo, mas por sua localização estratégica na borda do Mar do Caribe, entre a Europa e a América do Sul. Esse é um dos motivos pelos quais a Espanha fez de Porto Rico seu posto militar no Novo Mundo, há mais de 4 séculos. E Culebra não foi a única ilha porto-riquenha usada pelas forças dos EUA. Em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, planejadores militares chegaram à ilha vizinha de Vieques e começaram a construir isto. A ideia era criar um longo paredão marítimo que conectaria Vieques ao continente de Porto Rico, a 7 milhas de distância. O objetivo era criar um porto protegido de um lado para as marinhas do Sexênio e do Reino Unido maior até que Pearl Harbor.
Mas 2 anos depois, o grande projeto do paredão marítimo foi abandonado, deixando Vieques com apenas um pier de 1 milha de comprimento, que ainda avança pelo Estreito de Vieques, mais de 5 milhas aquém do objetivo. Ele é conhecido pelos moradores como Rompeolas ou que Quebra-Mar. Mas os planos militares também incluíam transformar a ilha de Vieques em uma enorme área de treinamento, campo de bombardeio e depósito de armas. E esse trabalho continuou. Para isso, o governo dos Inuit obrigou muitos a sair de suas terras. Os deu 10 dias para sair. Depois, demoliu as casas. Pelos 50 anos seguintes, os militares dos Inuit e seus aliados da OTAN usaram Vieques para exercícios e práticas de bombardeio. Crateras dessas bombas ainda podem ser vistas do ar hoje. Um deles terminou em desastre. 19 de abril de 1999. O segurança David Cenas Rodrigues estava de plantão no topo da colina, numa área da zona militar da ilha. Ele estava do lado de fora, no crepúsculo, sob um céu cinzento, quando ouviu o assobio de 2 bombas de 500 libras vindo em sua direção, de algum lugar nas nuvens. O piloto de um FA-18, em uma missão de treinamento, cometeu um erro terrível e lançou suas armas no alvo errado. As bombas caíram em ambos os lados de Cenas Rodrigues, a apenas 15 metros de distância. As explosões poderosas o mataram instantaneamente. Elas também feriram outras 4 pessoas na torre próxima, no alto da colina. Hoje, uma pequena cruz marca o local, onde David Cenas Rodrigues morreu. A morte dele imediatamente mobilizou a população civil de Vieques, que protestou contra a presença da Marinha aqui, caminhando até o campo de bombardeio para evitar outro desastre. Anos de luta deles finalmente deram resultado em 2003. Mas até 9.000 acres desta ilha tropical ainda estão repletos de munições, além de napalm, mercúrio e outros materiais tóxicos. Pilhas de carcaças de bombas ainda são visíveis do alto. A limpeza vai levar anos. Em 2003, quase 18.000 acres dessas antigas terras militares foram transformados no Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Vieques. Perto das pilhas de carcaças de bombas, arraias deslizam tranquilamente nas águas rasas protegidas, ao longo da costa de Vieques. Na extremidade oeste da ilha, antigos bunkers de munição estão sendo retomados pela selva porto-riquenha. E, ao longo da costa sul da ilha, manadas de cavalos selvagens circulam livremente, bem ao lado dos banhistas, que estão felizes por estarem recuperando seu pedaço do paraíso. Em 2003, Rompeolas foi renomeado como Porto da Liberdade David Cenas Rodrigues, em homenagem ao vigia, cuja morte levou à retirada da Marinha. Bombardeiros não lançam mais bombas nas praias de Vieques. Agora, equipes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Ilhas Pelua usam helicópteros Black Hawk para vasculhar áreas remotas da costa de Porto Rico, pois o tráfico de drogas e pessoas aumenta nas águas que cercam este território do Zeu. A 40 milhas a oeste da ilha principal de Porto Rico, encontra-se um de seus grandes tesouros. É uma ilha plana, em formato de rim, conhecida como Lamona. Ela se tornou território dos Estados Unidos em 1898, quando os espanhóis tiveram que ceder as ilhas de Porto Rico, sob o Tratado de Paris.
Mas, como a ilha de Mona fica a meio caminho entre Porto Rico e a República Dominicana, ela se tornou um ponto crítico para imigração ilegal, vinda de Cuba, Haiti e outros países da América Central e do Sul. Uma equipe de agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estuários patrulha a costa, procurando pelos barcos de traficantes de pessoas. Grande parte da ilha de Mona é cercada por imponentes falésias e cavernas de calcário, e é por isso que traficantes conhecidos por aqui costumam obrigar os migrantes a nadar até a costa. Muitos já se afogaram tentando alcançar esse pequeno trecho de praia. Patrulhar Mona Beach e sua pequena ilha irmã, Monito, é um dos muitos desafios para os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUASECORS, destacados em Porto Rico. Mas o maior deles é tentar capturar traficantes no imenso mar que cerca este território americano. Quantidades crescentes de cocaína sul-americana são carregadas em lanchas rápidas na Venezuela. Os contrabandistas então se espalham pelo Caribe. Algumas dessas embarcações podem levar apenas algumas horas para chegar às águas de Porto Rico. Uma vez que as drogas chegam à costa, a maioria é então embalada e contrabandeada para o território continental dos Ilhocos e outros países ao redor do mundo. Aqui fora, avistar o pequeno barco de um traficante de drogas pode ser quase impossível, mesmo com equipamentos de alta tecnologia. Navios de carga são monitorados por ações suspeitas. E quando esses navios chegam ao porto de San Juan, sua carga passa por um dos portos mais vigiados dos Estados Unidos. O porto de San Juan, ao sul da cidade, tem scanners de alta tecnologia suficientes para fazer raio-x de cada container de carga que chega a Porto Rico. Mas parte das drogas fica aqui na ilha principal. Em 2011, agentes de Porto Rico descobriram que uma quadrilha de narcotráfico estava ao lado dos mais altos gabinetes. Perto do prédio do Capitólio de Porto Rico e escondida sob as antigas muralhas da cidade de San Juan, está a notória comunidade de La Perla. No século XIX, La Perla abrigava os matadouros da cidade. Escravos também viviam aqui, já que não tinham permissão para morar dentro das muralhas da cidade. Mas foi descoberto recentemente que uma quadrilha de drogas aqui estava usando La Perla como centro de distribuição para pelo menos 20 milhões de dólares em entorpecentes sul-americanos. San Juan enfrenta muitos dos mesmos problemas urbanos que as cidades dos Estados Unidos enfrentam hoje, em todo o país. Mas fora de San Juan, há um lugar em Porto Rico com uma paisagem diferente de qualquer outra nos 48 estados continentais. Estranhas colinas de calcário que abrigam um dos maiores telescópios do mundo. Ao longo das margens do sul de Porto Rico, as águas são relativamente calmas. As Ilhas Virgens funcionam como uma barreira que mantém as grandes ondulações oceânicas afastadas. Mas isso não acontece na costa norte do Atlântico de Porto Rico, que é famosa por suas ondas e clima mais selvagens. É por isso que o canto noroeste de Porto Rico é um paraíso para surfistas. Este é o ponto de surf mais famoso de Porto Rico. É conhecido como Rincón. As ondas aqui podem chegar a 6 metros, o que faz com que surfistas do mundo todo venham para cá. Uma grande razão pela qual a costa norte de Porto Rico é um paraíso para surfistas está no que existe. Nas profundezas do mar, a 120 quilômetros da costa. É uma longa fenda conhecida como a Fossa de Porto Rico. O fundo da fossa está a mais de 8.400 metros abaixo da superfície, o que faz dela o ponto mais profundo do Oceano Atlântico. Por causa da Fossa de Porto Rico, as ondulações do Atlântico têm pouco que as detenha ao chegarem aqui, perfeitas para o surf. Quando os surfistas pegam ondas aqui, precisam tomar cuidado com os recifes de coral logo na costa.
Sob as águas da ilha há bancos de coral chifre de veado, nomeados por galhos como chifres de veado. O coral chifre de veado é um de 2 corais na lista de espécies ameaçadas de extinção. Nadadores e surfistas aqui são proibidos de retirar pedaços de coral dos recifes ao longo da costa de Porto Rico. Mas os cientistas dizem que o aquecimento global é, em última análise, a maior ameaça à espécie. O coral pode ser apenas uma das maravilhas naturais de Porto Rico, mas também desempenhou um papel fundamental na criação de uma das paisagens mais dramáticas do Caribe. Uma região imponente, de colinas elevadas e espetaculares, penhascos rochosos, cavernas e dolinas. Essa região, chamada região cárstica, cobre milhas quadradas na borda noroeste de Porto Rico, ao sul do litoral. O karst é calcário erodido, que foi formado há milhões de anos, quando placas tectônicas em movimento começaram a empurrar o fundo do oceano para cima. Com o tempo, os restos de corais, assim como ossos de peixes e outras criaturas marinhas, se fundiram, para criar um vasto leito de rocha calcária. Depois, ao longo do tempo, a chuva e as intempéries erodiram e esculpiram essa rocha, nas formas que vemos hoje. Vista do alto, essa região quase parece um vasto cemitério de gigantes. Geólogos chamam esses picos dramáticos de mogotes. Pouquíssimos porto-riquenhos vivem aqui entre colinas de outro mundo, e por um bom motivo. Bem abaixo da terra, rios realmente serpenteiam pelo calcário, erodindo constantemente a rocha porosa acima. Eles criaram um incrível sistema de cavernas sob essas colinas, conhecido como Parque das Cavernas do Rio Camuy. Mas, à medida que a rocha erodida se move e desloca, isso também pode causar enormes sumidouros, sem aviso prévio. Este, chamado Sumidouro Tri-Town, tem 200 metros de largura. Viver nesta região pode ser arriscado. Esta enorme caverna kárstica, parte do Parque de Cavernas, é um local popular para visitantes de Porto Rico, mas ela se estende bem debaixo de uma estrada e até de casas. Em 1958, um professor de engenharia de Cornell, Bill Gordon, fez uma proposta audaciosa. Ele sabia que o Pentágono queria construir um telescópio de 300 metros de diâmetro para estudar a alta atmosfera, para o programa de mísseis balísticos. Gordon sugeriu construir o enorme refletor curvo do telescópio em um dos sumidouros. O Pentágono adorou a ideia e, em pouco tempo, Porto Rico abrigava o maior radiotelescópio de abertura única do mundo. Ele foi batizado Observatório de Arecibo, em homenagem à cidade próxima de Arecibo. O que torna a região kárstica um local perfeito para essa instalação é o fato de estar próxima ao Equador, o que significa que os cientistas daqui têm uma visão clara de todos os planetas do Sistema Solar. O refletor é composto por 40.000 painéis finos de alumínio, que podem ser ajustados individualmente, para fornecer dados precisos ao receptor acima. O receptor fica suspenso por cabos, estendidos a partir de 3 enormes torres de sustentação. Hoje, o Observatório de Arecibo é operado pela Universidade Cornell e pela Fundação Nacional de Ciência. Pesquisadores de todo o mundo vêm aqui para estudar pulsares e planetas, e até mesmo para buscar sinais de vida extraterrestre. Cinéfilos podem reconhecer essa enorme antena parabólica do filme GoldenEye. No filme, o observatório serviu como cenário para uma base secreta de satélites russa em Cuba. No final do filme, Pierce Brosnan acaba em um combate corpo a corpo na estrutura, bem acima do solo, com o vilão do filme, um ex-agente britânico.
que bonde acaba derrubando para a morte sobre a antena abaixo. Hoje em dia, os trabalhadores utilizam um teleférico aéreo, para chegar até o receptor. Ele fica suspenso a mais de 120 metros acima do refletor e oferece uma vista espetacular de um dos lugares mais únicos de Porto Rico. Uma instalação científica moderna, encaixada em uma paisagem primordial. Não há limites para o encanto dessas terras caribenhas. Com suas cidades históricas, metrópoles vibrantes e praias banhadas pelo sol. Elas podem estar a mais de 1.600 quilômetros do continente dos Arábios, mas Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas foram parte essencial da história dos Estados Unidos.